Eu falo sempre que o maior orgulho que a gente tem que ter não é o sucesso que a gente vai ter, é ter sido ou ser referência para alguém. Exatamente. É isso tá aí, aí. É isso aí. Verdade. Quando você consegue ter sido ou ser referência para alguém, não existe prêmio maior que o ser humano possa ter. Exatamente. Se você for uma referência do mal, você não vai ter orgulho nenhum. Os frutos vão falar, né? Pelo contrário, o desastre chegará lá na frente. Sim, os frutos. Se você for referência do bem, pode demorar até depois de morto, alguém vai falar. É verdade. Eu O legado, né, Marcelo? é uma referência. Legado. Então, ser referência é tudo. Você almeja o sucesso? Não, o que eu almejei, eu já estou realizado. Eu já sou referência para alguém. Já era. Então, na cena já é referência para alguém, acabou. Legal. Pode crer. Vocês já conquistaram isso. Pode crer. Quero ver o pessoal, próprios filhos nossos, conquistar isso. Sim. Isso não é fácil, não, cara. Não é fácil. Vocês são referência. É isso aí. Abutre, eu vou na pergunta com vocês. Certo. Você fala muito sobre o rap cristão Sim. como ferramenta de transformação. Que impacto mais te marcou até hoje? Então, Armando, é que nem o Moisés falou, que a boca fala que o coração está cheio. E o que me impactou muito foi essa questão da transformação também que Deus fez sobre a minha vida, sabe, irmão? De um mundo onde eu vivia, lá em Itapevi mesmo, no mundo das drogas, do crime, vi muita gente, muitos amigos meus morrerem. E aí eu tive essa oportunidade de poder conhecer a Cristo e vi que verdadeiramente era Ele que estava me livrando de todas as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E aí eu sempre falo, Moisés, que nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós não somos melhores do que aqueles que desceram a sepultura, só que Deus sempre tem um plano para cada um de nós. E no momento que eu percebi que esse plano ele tinha algo comigo, que Deus tinha algo comigo, foi onde eu percebi que aquilo que Ele tinha me entregado como um dom de poder escrever o rap, dentro de mim eu falei para Deus, falei, Deus, se o Senhor me der composição para que eu possa fazer e tocar nos corações das pessoas, assim como o Senhor me tocou, eu vou fazer. Do meu jeitão muito louco, as pessoas vão compreender que existe um Deus que muda a geografia e que faz o impossível acontecer. Aí a partir daí foi aonde eu tive a oportunidade de começar a escrever com outro tipo de escrita. As canetadas foi diferente. Falando de Cristo, falando que ele liberta, falando que Ele restaura, porque Ele me restaurou, porque Ele me libertou. Então, se Ele fez isso comigo, onde eu me considerava tipo um rabisco, eu tenho certeza que Ele pode fazer com qualquer pessoa. Não existe alguém que não seja alcançada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. E que se for pela minha palavra, que se for pela minha música, que através de mim, eu sendo um instrumento, Ele vai alcançar aquela pessoa, então que seja agora. Até um episódio que a gente foi viajar para Cuiabá, foi eu, o Alex e o Moisés. Um evento lá em Cuiabá. Hip hop contra as drogas. Ao digno, hip hop ao digno. Ao digno, isso aí. Né? E aí, quando você vai viajar para outro lugar, quando você entra dentro do aeroporto, tem aquelas cancelas que a mala passa do lado e você passa no meio. Sim. E aí do lado tem acessibilidade para cadeirante, enfim, mobilidade reduzida, né? E aí na hora de passar as malas, o Alex vai lembrar muito bem disso, eu falei pro Moisés, eu já tinha passado e o Moisés ainda ia passar, eu falei, Moisés, duvido você sair dessa cadeira aí, em pé e passar essa cancela. A mulher do aeroporto fez assim, moço, mas a gente já tá acostumado com isso aí. Né? Tem até umas brincadeiras no hotel, nós estávamos falando, imitando o Cris Alves, e a gente morreu de rir dentro do hotel. Um evento lá, de Cuiabá mesmo, né? E o Moisés, ele é tão capacitado capacitado por Deus da mobilidade reduzida, que ao brincar que eu falei, Moisés, duvido você vir da sua cama andando de pé até aqui. Então ele é tranquilo com isso aí. E é difícil hoje, eu trabalhando no mundo da acessibilidade, vejo outras pessoas que não têm o que o Moisés tem. Entendo.
que é muito difícil. Então, o Moisés, assim, para mim, né? nesse aspecto, ele é muito mais que vencedor. Porque, assim, pro ateu tem que ser dessa forma, né? Não pode ser diferente. Porque, assim, você falar do dia pra noite, não sou mais ateu, não. Tá, o que te condiz, o que me faz acreditar que você já não é mais? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, sabe? E quem ouvia eu falar antes de Deus e me escuta falar hoje, até fala, mano, é real. Houve uma transformação de vida na vida nesse cara, literalmente falando. Então, assim, à medida que eu ia lendo, eu li a Bíblia, Armando, 4 vezes na condição de escriba, fariseu mesmo, para questionar, né? Só que eu lia ela ali, sem os pedaços que realmente não estão incutidos lá dentro mesmo, que é o discernimento espiritual. Superficialmente, entendeu? De Gênesis, Apocalipse e tal. Só que assim, alguma coisa vai ficando. Ali era um trabalhar de Deus, dentro daquela minha teimosia. Porque com o nome de Moisés, né? E aí eu falava que ia mudar meu nome e tudo mais. Hoje em dia eu falava, pergunta se eu quero mudar meu nome. Claro que não. Quando eu fui pra cima também dos escritos do próprio Moisés em si, eu falei, poxa, independente, vamos tirar a espiritualidade. O cara por si só, as escolhas que ele fez, eu falei, poxa, mano, me assemelho muito. Então foi dessa forma, eu descia do palco, tava ali muitas vezes, rapaz, tá morta, desfigurada. Aí vinha uma mulher, aí presenciei uma senhora chorando. Eu tava numa escola, ela limpando o pátio e chorando. Quando eu desci, ela falou, meu filho, você tava cantando ali uns negócios de paz ali, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu não via você cantando isso, eu via você cantando para Deus com essa sua voz, sabe? Então sempre tinha Deus, ele colocava uma pessoa para falar, não é aí o local, João, falei para você que era lá. Comigo, corre comigo. Para de ser teimoso. Para de ser teimoso. E toda vez, então, a todo momento tinha um emissário ali, sabe? E quando eu definitivamente venho para esse lado de trabalhar minha espiritualidade, que eu venho para Cristo, eu falei, poxa, aquilo que aconteceu em tal tempo, cara, já era o agir dele ali, que eu não entendia, tal. E eu lendo ali Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, lendo um monte de coisas que, superficialmente falando, hoje eu entendo que, poxa, todo mundo leu a Bíblia para escrever isso tudo, cara. Todo mundo foi para cima de escritos eruditos para escrever isso tudo. Mas acima, você percebe que a essência que traz consigo o Evangelho é algo transformador, porque ele vai falar de renúncia. E se você não tiver renúncia, literalmente você não vai ser curado. Tem renúncias suas que você vai escutar, você vai esconder por muitos anos, muito tempo, só que Deus sabe e você sabe quem é você quando ninguém tá te vendo. E foi nesse cantinho que eu me vi ali, sabe, Armando? Para poder transformar a crítica social, o rap de combate e falar, peraí, mas não é só isso. Porque uma vez que eu acredito que é o seguinte, que nem Deus fala, né? Hoje eu acredito que o mundo jaz do maligno. Moisés, eu tenho um plano de que eu vou voltar, certo? Através do meu filho, isso daí não vai sobrar pedra sobre pedra. Você continua cantando acerca de transformação social, de melhoria de vida. Você acredita num país que vai se perpetuar, que vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que se torna uma luta meio que inútil. Eu quero que você cuide um pouco da tua alma, do teu espírito, no exato momento. Que você cuide de pessoas, entendeu? Porque o meu plano vai falar de pessoas. E não é nada sobre mim, nada sobre o Armando, nada sobre o Alex, nada sobre o Cris, nada sobre o Marção, nada sobre a Kelly. É tudo sobre o plano dele, Armando. Hoje eu entendo que tem um plano pra gente seguir que é regido original, por uma força maior e é regido por Deus. Então foi dessa forma que eu falei, poxa, e eu vi que tudo se encaixou também, sabe? Porque eu nunca fui revoltado pela deficiência, mas a deficiência me fazia revoltado. Não sei se você me entende. Assim, eu em si, comigo próprio, eu não ligava para aquela questão, sabe? Tipo assim. E só que quando eu me deparava com determinados exemplos, determinados momentos que eu precisava, eu quero pegar aquela câmera ali para me ver e tal. Eu não tinha a hombridade muitas vezes, ou talvez a empatia de falar para as pessoas pegarem. Sabe? E aquilo eu falava aí, ó. Só que ninguém também sente falta daquilo que nunca teve. Sim. Essa mesmo. Eu ri aqui da hora da marcação disso aqui, porque ninguém rouba um Audi de quem só tem um Fusca, né? Então eu entendi uma coisa, que eu nunca andei, então eu não sentia falta daquilo.
entendeu? Eu nunca senti falta de andar porque eu nunca andei. Eu cresci adaptando com 6 meses de nascido, né? Que acontece toda situação. Fui acometido pelo vírus da poliomielite. E de lá pra cá eu cresci adaptando. Então, pra mim, assim, e as pessoas que eu andava, Alex, pessoas que circulavam comigo, literalmente, não me deixavam eu entender aquilo ali como uma deficiência. Até mesmo no. Ó, nós já tava vindo pra cá. E aí ele lembrou dele, sempre lembra, né, quando passa ali na Barra Funda, ele falou, uma vez eu apostei corrida com Moisés aqui. Aí o Márcio e o como assim? Eu coloquei ele aqui na ponta da rampa, empurrei ele, falei, então vai, nós se encontramos lá embaixo. E foi pela escada. Só que aí a rampa, né, não é direta, né, Armando? É uma espiral, né? À medida que quando chegou lá embaixo, ele tá lá. E aí, e logo de cara, na saída, eu ia pegar de jeito, uma família que vinha subindo. Aí eu falei, puxa, segurei a cadeira, quase capota. Aí ele tá lá. Só que assim, aquilo me fez bem porque eu falei, meu amigo não me vê como um coitado, sabe? Então eu comecei a entender essas questões e foi aonde que o espiritual, hoje ele me deu total condição de poder, pelo menos tentar fazer uma leitura de uma pessoa e entender que não é aquele externo, é o que está por dentro dela, sabe? Sim. Eu acho que a maior fonte do que Deus tem me acrescentado na minha vida é isso. Os primeiros passos sempre são os mais difíceis. Para voltar, para você encontrar o caminho, né? E às vezes, quando você está, principalmente para os jovens, essa reflexão, quando você está na vida, que você vê 3, 4 caminhos, o mais bonito é o que vai te levar para o buraco. Porque o caminho da verdade, ela não fica mostrando belezas, não. Você conquista belezas. Sim. É diferente. Você as conquista, né? Sim. A gente mostra. Agora o caminho fácil é o que te mostra beleza e que vai te levar para o buraco. Sim. Com certeza. Esse é. Hoje a minha esposa estava vindo de Natal, cheguei hoje de Natal. A minha esposa falou, cara, como é que você aguenta algumas pressões, né, que a gente passa diariamente? Eu falei, cara, é igual uma ave do céu. Uma ave, ela não sabe o que vai comer amanhã, só que ela tá cantando todo dia, ela tem fé. Então, se a gente tiver essa mesma identidade, cara, é só ter certeza. Não tô fazendo nada de errado, tô buscando, então eu tenho essa certeza, então vai se resolver, tudo vai se resolver. Então a gente passa, todo dia a gente vai aprendendo, vai criando força, vai vendo algumas histórias, vai vivenciando algumas histórias, vai criando força pra gente estar sempre puxando, às vezes, quem tá com 10% do problema que você tem, você fala, mano, se eu queria ter o seu problema, vem comigo aqui, que o meu tá 10 vezes maior, mas vem aqui que eu vou te ensinar o caminho, entendeu? É mais ou menos assim. Assim, acho que o maior problema hoje que a gente tem no nosso país, vou falar com toda certeza, é a falta de paternidade. Você entendeu? Acho que se todos os pais fossem pai de verdade, fosse homem, assumisse a sua responsabilidade, cara, acho que a gente estava com muito menos amigos presos, você entendeu? Muito menos pessoas mortas, você entendeu? E muito mais homens de verdade que assumem a responsabilidade, porque eu acho que o pessoal hoje, depois que veio um estilo musical aí pra cá, eu acho que o pessoal só tá fazendo filho por número, você entendeu? Não tá fazendo com responsabilidade. Então acho que isso faz a gente amadurecer, faz a gente enxergar essa fraqueza que a gente tem mediante as periferias aí que a gente vivencia, pra gente transformar em letra, entendeu? Oportunismo é outra história. Sim. Eu já falei para todo mundo, eu não vivo do rap. Eu vivo para o rap. Então eu não vou. Outra história, né? Então eu não vou aceitar palavras de quem vive do rap. De quem vive do rap ainda invertido. Sim. Invertido. Recebendo dinheiro de lados obscuros. De repente, tirando de boca de quem precisa. De quem precisa. Exatamente. Então, eu não vou ouvir mesmo. Zé Ruela, pra mim, não adianta falar, não. Não adianta que você vai ficar humilhado. Tem gente que não vem aqui que eu sei por quê. Porque eu sei que eles não vão poder falar o que eles já falaram por aí, nas costas. Mas aqui eles vão falar porque eles vão ser humilhados, né? Essa é a verdade. Então, Zé Ruela, não adianta você falar. Na quebrada os caras falam que é Zé Porva. Não fale. Zé Porva. Não fale que você não representa merda nenhuma, você não é ninguém na fila do pão. Eu fico muito à vontade de falar de minorias e tudo, mas nesse momento aqui, independente se é de cor, de religião, partido. O que acontece? Aí eu trago uma pessoa,
é que eu necessitado, que ninguém apoia, porque eu tenho que ter cotas, tenho que ter isso, aquilo ali. Espera um pouquinho só. Por que você não pega uma pessoa daquela mesma classe que foi bem sucedida para também depor? Debater. Sim. Não depor. Se aquela pessoa foi bem sucedida Ela arriscou. e é uma dizer, vamos, não tem nada contra, e é baixinho, e o outro baixinho que foi mal sucedido, eu estou entrevistando ele para sensibilizar as pessoas. Por que eu não ponho um baixinho também para falar que foi bem sucedido, falar como é que ele conseguiu? Se ele conseguiu, por que o outro não pode conseguir? Do lado, né? Os exemplos de vitória, né? Lógico. Não só Você tá me entendendo. degradação, Só que o pessoal compra essas ideias. A ideia de caos. De De coitadinho, vende. É que vende muito isso daí. Então, de coitadinho. De coitadinho. Nós estamos aqui hoje para falar de hip hop e tudo, e essa reflexão é muito importante Oh, por, com certeza. por Com causa certeza. por causa de quê? Da resiliência e do trabalho de vocês. Se a gente for colocar valores e princípios, a gente bate na cara daquilo que são os valores invertidos. Porque tudo que se retrata a valor invertido, eu me anulo, eu seco a minha fonte para que eu ceda que a minha família vive bem, mas eu não vou conseguir ser o grande, podemos dizer assim, o grande, a pessoa que vai deixar um legado para uma família. Não ser referência para ninguém. Não tá sendo. Se eu tiver se eu tiver, senhor Armando, dinheiro para derramar na cena um placo de 50 a 100 mil, a minha música tá batendo alto amanhã. Mas isso também não quer dizer que se a minha música bater alto eu sou o melhor do rap nacional, porque o rap nacional não tem banco de rei. Não tem cadeira cativa. Não tem cadeira cativa. O rap nacional é um coletivo que briga por algo. Então eu acredito que essa questão que o senhor abordou agora, antigamente era um pouco mais difícil, porque se tinha que apresentar o trabalho para a gravadora. Nós éramos da EMA Records, Blacks in the Hood, depois o Getúlio... Do Giba, exatamente. Na EMA Records quem que era? Blacks in the Hood, Sistema Negro e RZO. Depois o Getúlio da Rhythm and Blues comprou os tapes para fazer a história do rap nacional, para poder sair divulgando e vendendo. Na época nós éramos jovens, então a gente não foi atrás de recursos. Pô, tá tocando a minha música, eu quero os meus direitos. Nós não sabíamos disso. Hoje a gente já sabe. Então assim, hoje tá mais fácil, mas assim, senhor Armando, precisa de dinheiro. Tudo hoje, infelizmente, é dinheiro. É difícil de você ver um cara hoje? Tem. É difícil de você ver uma pessoa hoje que fala assim, eu ouvi o disco do Nacena, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque carrega conhecimento de causa, conscientização, combate às drogas, deficiência, né? Onde o Moisés aborda que a deficiência não está sobre ele, mas sobre o país, que não dá acesso a ele, que não dá condições para que ele possa... o trabalho não atende. Se você pega as questões de mães que têm filhos autistas, é uma guerra. Essas mães solos é uma guerra para se viver. Mas é uma guerra literal. Então, assim, em cima da pergunta, antigamente era mais difícil, mas se tornou mais fácil? Sim, quando eu tenho recursos financeiros para poder fazer acontecer. Como equilibram fé e arte dentro do rap? Como é que vocês conseguem equilibrar isso? Quer responder? Quer que eu responda? Pode ser. Então, cara, assim, a vivência que a gente teve e o que a gente tem, né? Então a gente pega hoje, cara, a espiritualidade hoje, a gente tenta passar, né? A gente tenta nas letras tudo que a gente tem de melhor, né? Então, poxa, cara, depois que eu conheci a Cristo, a minha vida mudou, cara, da água pro vinho. De verdade mesmo, entendeu? Tipo, fui um cara que eu tive que quase morrer pra mim acreditar em Deus. Então, tudo avisado, mas eu não queria. Eu não queria. Então, quando eu vejo as pessoas na mesma situação, eu sempre vou tentar buscar de alguma forma, mas não é nada forçado. Então, da mesma forma que a gente tenta puxar nessa questão. Então, a vivência nossa, logicamente, de favela, de quebrada, de tudo que a gente aprendeu lá atrás de errado, a gente sabe, né, o que faz mal, a gente sabe, a gente vivenciou isso aí, só que hoje o que fez bem pra mim, eu também quero colocar pra aquela pessoa, falar, cara, você tá aqui, mas vai pelaquela porta estreita ali, porque ela é apertadinha, mas ela é a melhor porta pra você ir. A larga, cara, ela te conduz à perdição. Então, fica aqui. Entendeu? Então a gente tenta direcionar talvez a pessoa que ela tá sem um rumo, sem um norte ali, né? Então não só isso, como a questão da
falta de afeto, paternidade, problemas dentro de casa. Então a gente tenta colocar isso tudo dentro do que a gente vivencia hoje nas músicas, né? Então desde o que a gente viveu até onde a gente tá, que seria talvez a nossa parte espiritual, que seria mais forte, ascendente.